te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos se viram em cada passo comigo estás. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos se viram em cada passo comigo estás. Agradável som será se o meu viver também te agradar, um sacrifício de amor, como tua glória na cruz encheu a terra, toda a terra. Adoração e vida te dou, após de ti eu seguirei, junto a ti não temerei, grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas, tantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui, o meu prêmio na terra é o Senhor. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos te viram em cada passo comigo estás. Te conhecia, Senhor, somente em palavras, mas hoje os meus olhos se viram em cada passo comigo estás. Agradável som será se o meu viver também te agradar, um sacrifício de amor, como tua glória na cruz encheu a terra, toda a terra. Adoração e vida te dou, após de ti eu seguirei, junto a ti não temerei, grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas, se preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui, o meu prêmio na terra é o Senhor. Após de ti eu seguirei, junto a ti não temerei,
grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas tantas vezes preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui. O meu prêmio na terra é o meu Senhor. Essa música me lembrou, sabe o quê? O livro de Jó. Olha como termina o livro de Jó. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Eu reconheço isso. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que eu falava de coisas que eu não compreendia. Eram apenas palavras, coisas maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso, eu fico até envergonhado de tudo o que disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Você bem conhece a história de Jó. Um homem que perdeu tudo na vida. Tudo. E ao perder tudo, chegar ao seu limite, num determinado momento, ele entende que Deus é mais que tudo. Que Deus vem em socorro do sofrimento, da angústia, da dor. Porque o Senhor, na cruz, mostra a todos nós que Ele vence a morte. Uma madrugada de silêncio, uma madrugada de encontro com Jesus na cruz, inspirados nessa palavra: Senhor, se até hoje eu te conheci por palavras, olhando para o Senhor na cruz, eu venho dizer: misericórdia de mim, Senhor. Eu hoje compreendo as coisas que antes eram teoria para mim, hoje é vida. Que essa madrugada seja para mim e para você de encontro com o Senhor na cruz, onde eu também coloco as minhas cruzes, as minhas dores, as minhas angústias. Mas nós não estamos desesperados, aflitos talvez, alguns de nós ainda mais, mas desesperados não. Porque a nossa fé se fundamenta não no Cristo morto, mas no Cristo que já já se apresentará para toda a sua igreja como ressuscitado, vivo. Madrugada especial de bênçãos, de graças. E eu te dou graças pelas tuas maravilhas, Senhor. E porque hoje eu te conheço ainda mais, não somente de ouvir falar, mas por estar fazendo a experiência do teu amor, sentindo o teu amor, vendo
o teu amor com os meus próprios olhos. Amém. Após de ti eu seguirei, junto a ti não temerei grandes vales e montanhas atravessarei, derramarei as minhas lágrimas, se preciso for, sofrerei as demoras de Deus aqui, pois meu prêmio na terra é o Senhor. De uma coisa eu estou certo, eu espero no Senhor, que com Ele eu seja mais que vencedor. Madrugada especial de bênçãos, de graças, alegria de receber o nosso bom Roberto, do Ministério Renova. Roberto, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Bom dia, meu amigo. Eu venho meditando toda vez que a gente vem fazer o programa, né? A primeira música, ela é muito especial porque é o início do programa, né? Então eu venho sempre meditando sobre ela. Que bom que você trouxe a passagem de Jó, né? Que é o que fala. E eu venho refletindo muito sobre o meu prêmio na terra é o Senhor. Às vezes a gente passa, né, Dalcídio, uma vida inteira esperando o nosso prêmio. Cadê o meu prêmio? Cadê a minha recompensa, né? E acho que Deus nos basta. Então, a minha recompensa, a minha vitória, o meu prêmio maior, eu acho que já sempre esteve disponível, está disponível para todos nós, que é o nosso Senhor Jesus. Então, estamos nos preparando aí, né, Santa Páscoa, para que a gente possa trazer isso forte no nosso coração. Momento especial de bênçãos, de graças, de silêncio, de encontro com o Senhor morto e ressuscitado. Essas duas dimensões, elas estão integradas. É para a gente não se esquecer de que existe uma humanidade, mas existe uma alma que vive para sempre. Vivemos intensamente isso, principalmente nesse período. Vai. Chamada de a Semana Maior, a Semana Santa nos ajuda a meditar com profundidade no mistério da nossa salvação. Cada dia tem a sua importância e o seu significado. O Domingo de Ramos marca o início dessa semana e suas meditações. Na segunda-feira, meditamos a chegada de Jesus a Betânia, 6 dias antes da Páscoa, para fazer a última visita aos seus amigos de toda a vida. Jesus já havia anunciado que sua hora havia chegado e é ungido com perfume, preparando o seu corpo para a sepultura. Na Terça-feira Santa, há uma antecipação da quinta-feira. Jesus anuncia a traição de Judas e as fraquezas de Pedro. Na Quarta-feira Santa, em muitas igrejas, é celebrado o ofício das trevas, que não é uma missa, mas sim uma oração conjunta entre os fiéis, onde meditamos sobre os sofrimentos da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Na Quinta-feira Santa, iniciamos o Tríduo Pascal, com o lava-pés, recordando o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos na última ceia, a instituição da Eucaristia e a instituição do sacerdócio. Essa missa não tem um final propriamente dito, pois aí se inicia uma única celebração, passando pela morte de Cristo na Sexta-feira Santa e encerrando com a celebração da Vigília Pascal no sábado de Aleluia. No domingo de Páscoa, com muita alegria, celebramos em família a ressurreição de Nosso Senhor.
Que o seu coração possa ir se preparando para viver esta grande semana e que, junto com Cristo, possamos ressuscitar novos homens e mulheres transformados pela graça de Deus. Semana Santa é uma semana intensa, né? E quando a gente vive cada dia, cada passo dessa Semana Santa, a gente vai também amadurecendo na fé, se fortalecendo na fé. O texto que nos ilumina nessa madrugada é o texto da ressurreição de Jesus. Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Depois do sábado, no domingo bem cedinho, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande tremor de terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra, sentou-se nela. Ele era parecido com um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo do anjo e ficaram paralisados, como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Então, o anjo disse para as mulheres que foram visitar Jesus: não tenham medo. Não tenham medo. Aquele que foi crucificado está vivo. E vocês estão procurando Jesus aqui, mas ele não está aqui no túmulo. Venham ver o lugar onde ele foi posto. E naquele momento, o anjo disse: corram anunciar para os discípulos dele. E diz o texto bíblico, eles saíram depressa. Elas saíram depressa. Estavam com muito medo, mas numa alegria interior que não se continham. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz esteja com vocês. Elas chegaram perto dele, abraçaram os seus pés, o adoraram. Então Jesus disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos para irem à Galileia e eles me verão ali. Ali eu vou me encontrar com eles. Porque a morte não me venceu. Eu vivo aqui. E vocês veem, passados 2000 anos, sabemos a razão da nossa fé. E a razão da nossa fé está exatamente nisso. A razão da nossa fé está exatamente nisso. Eu posso crer no amanhã.
porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo estás. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou os meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está, que vivo está, que vivo está. A Isis escreveu assim: Dalcides, eu amo o programa, ele tem muita luz. Que bênção, obrigado Isis, que Deus te abençoe. A Ivone, é muito bom assistir os teus programas, as orações, as tuas palavras positivas, dá um alívio. Eu esqueci as músicas também, são lindas. É a voz que Deus te presenteou, Deus o abençoe sempre para continuar com esse sustento de fé. Amém, Ivone. É justamente isso que eu quero, minha gente. Todos os dias eu quero estar aqui pela Rede Vida 11 horas da manhã, 4h15 da tarde, meia-noite, 3 horas da manhã. E você sabe que você também pode me acompanhar nas redes sociais. Eu vou sempre, assim, procurando trazer conteúdo, seja no meu Instagram, @Dalcides, ou então Dalcides, pronto, é dessa forma, simples. Outras pessoas me acompanham pelo Facebook. Meu Facebook é Dalcides Biscalquim. Dalcides Biscalquim. Biscalquim é meu sobrenome, é italiano. Terceira forma de você me acompanhar, e aí sim você tem um conteúdo mais completo, conteúdos exclusivos. Aí você pode me acompanhar pelo meu canal no YouTube e você pode se inscrever nesse meu canal, youtube.com/Dalcides Biscalquim oficial. Se você agora entrar em contato, já deixa lá a sua mensagem, você vai poder ter todos os dias orações, tem oração da manhã, tem terapia de cura interior, as mensagens diárias também. Enfim, é um material muito rico, muito bom, que você pode usufruir.
e eu queria muito que você fosse minha companhia e eu quero também ser a sua companhia. Então, todos os dias eu estou nos meus canais aí de comunicação e a novidade é o nosso canal no YouTube, Dalcides Biscalquim Oficial. A gente pode até ver um trechinho de uma das minhas mensagens pelo YouTube. Vai lá. A mensagem de hoje é: ou a gente aprende com os erros dos outros, ou a gente vai ter que passar pelas mesmas dores que outros já passaram porque a gente não quis aprender com a dor do outro. Quantas e quantas pessoas já se deram mal e você se entristeceu com isso e você sofreu com essa pessoa? Só que, em vez da gente aprender por que é que ele se deu mal dessa forma, se eu entender o mecanismo que fez com que as coisas ali não funcionassem, não dessem certo, talvez eu pudesse também ter como aprendizagem de vida. Para evitar passar pelo caminho do mal, aprenda a viver melhor. A partir dos erros dos outros, você pode ter a sua aprendizagem. Esteja atento, não para criticar, não para estabelecer julgamento, não para condenar. A partir do erro daqueles que estão ao seu lado, você pode se precaver para que você não caia, para que eu não caia. Se você está percebendo que o caminho que o fulano está seguindo, meu Deus do céu, olha quanta dor, quanto sofrimento, quanto estrago está fazendo. E você vai ficar apenas olhando e você não vai aprender com isso. Quais são as dores que pessoas próximas a você já enfrentaram? Quais são dificuldades pelas quais elas passaram? O que elas fizeram de errado? E esse fazer errado fez com que elas pagassem um preço muito alto e que você pode aprender e que eu posso aprender. E é isso, minha gente, a partir dos erros dos outros, a gente também pode ir encontrando o caminho certo. Seria bom que ninguém errasse, mas aí não seríamos humanos, né? Todos nós erramos em algum momento. O importante é a gente ter assim, esse olhar fixo lá na meta. Onde é que a gente está indo? Para onde é que a gente está caminhando? E é esse olhar fixo que faz com que alguns desvios não se tornem verdadeiras tragédias. Porque aí a gente dá uma acertadinha no caminho porque a gente sabe para onde a gente está olhando. É isso, meu irmão? Verdade, né? Pensa quando você está tem uma montanha lá longe, você tem que chegar nela. Mas tem N caminhos ali. Se você olha muito para baixo, olha muito para o lado, olha para trás, você perde ela de vista. Na hora quando você volta a olhar novamente, você percebe, gente, onde estava realmente o caminho. E a fé nos ensina isso. Não perca nunca o Senhor de vista, né? Ele é a bússola, né? Ele é o que nos direciona, nos coloca no caminho novamente. Não é fácil porque o inimigo ele é astuto em nos dispersar, nos confundir, jogar fumaça nos nossos olhos para que a gente não enxergue. Então, na dúvida, nem pisca, mantenha o seu olhar fixo no Senhor. E sabe que você agora me lembrou uma coisa. Quando eu era garoto ainda, menino, meu pai comprou um lugarzinho que no final de semana ele gostava de ir. Era uma espécie assim, de uma mini chácara. Era um terreninho que ele construiu uma casinha de madeira lá. E a gente ia para lá. E tinha que subir uma serra e no final dessa serra, para quem conhece, por exemplo, Piracicaba, os arredores de Piracicaba, sabe do que eu estou falando? Águas de São Pedro, São Pedro. Subia lá a Serra de São Pedro e chegava naquele lugarzinho que o papai tinha uma casinha simples, com um fogão de lenha. Era isso. E era muito prazeroso ir para lá. No final do ano, eu fui para Águas de São Pedro. Só que aconteceu uma coisa, eu falei assim, bom, agora nós vamos subir a serrinha e vamos chegar lá para ver onde é que era essa mini chácara do papai, a casinha. Eu não me lembrava direito o caminho. E, por incrível que pareça, eu tinha feito tantas vezes esse caminho quando criança, adolescente,
Mas a verdade é que num determinado momento eu falei, nossa, eu não estou conseguindo encontrar. Mesmo que tenha construído uma outra coisa, mas eu estou perdido. Eu estava com um pouquinho de pressa, eu voltei e eu pensei assim, agora com a sua reflexão. Esse exemplo eu acho que cai como uma luva em base ao que você está falando. Eu, em outros tempos, conhecia o caminho certo para chegar lá na casinha do papai. Passado algum tempo, eu posso ter esquecido o caminho. E eu teria que ter me preparado melhor com informações para poder chegar no lugar certo. Não é porque alguém ensinou a fé para você, por exemplo, lá na sua infância, que agora eu domino tudo, eu sei os caminhos. Quando eu estou falando de olhar para frente, quando o Roberto está falando de olhar para a montanha, cuidado, porque pode ter passado muito tempo e as coisas que foram ensinadas para você como instrumentos para seguir nesse caminho precisam de uma atualização, uma renovação. Então não é porque um dia você teve uma fé mais intensa, alguém ao seu lado que te apresentava por onde ia, que você está resolvido para o resto da vida. Por isso que talvez já maduro, crescido na vida, você tenha e sinta a necessidade de reencontrar o caminho certo. Reencontrar o caminho certo. Rejane, eu sei que você me escreveu, eu quero te agradecer, viu? Muito obrigado. Neuza, muito obrigado. Dalcides Biscalquim, isso mesmo, é bom botar o sobrenome, porque aí vamos aprendendo como é que faz para seguir lá no YouTube, né? Dalcides Biscalquim, oficial. Você é envolvente, cativante, que Deus lhe abençoe grandemente. Você me faz um bem enorme com suas palavras, viu? Que Deus te abençoe. Obrigado, Rejane. Que Deus te abençoe também, filha. A Neuza me escreveu e ela disse assim, Dalcides, obrigado por tuas palavras, eu conto com tuas orações, estamos participando, precisando muito. Obrigado, amigo, que Deus te abençoe. Amém. Vou colocar você em oração, sua família em oração, assim como a Helena também me pediu oração. Peço oração pela minha família, sou fã nas madrugadas com você. Pelotas, Rio Grande do Sul. Ô, pessoal bom, meu Deus. Ô, pessoal bom. Que Deus abençoe você também, Maria Helena. Tem uma oração bonita que diz assim, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E nós estamos intensamente mergulhados num momento tão especial de bênçãos, de graças. São testemunhos que chegam de todas as partes do Brasil. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Vai lá. Daí lá a TV não pega o canal do Dalcides, então eu falei, não, mas eu não posso deixar de assistir. E aí eu coloquei no meu celular. Foi quando ele deu o recado para mim. O recado de Deus veio diretamente para mim. Filha, não temas, tenha fé, Deus vai te restituir, vai te tirar você desse lugar. Eu não tive dúvida de que aquele recado era para mim. E no entanto, que no outro dia eu desci para o quarto e as coisas foram melhorando. Continua sendo meu companheiro de manhã, de tarde, nas madrugadas. O Dalcides está sempre ali comigo. Rogai por nós pecadores. Ao som dessa música linda, eu quero apresentar para você os avanços da nossa capela. E a capela daqui a pouquinho ela vai estar pronta, preparada para a grande inauguração. Sabe que vai ser uma capela também onde nós vamos convidar benfeitores que venham participar, telespectadores que venham participar. Como assim? Nós vamos abrir assim uma inscrição e aí a cada semana a gente vai recebendo
no nosso programa aqui, porque as missas não vão mais ser celebradas aqui no nosso estúdio. Hoje é um estúdio de televisão que a gente transforma num lugar sagrado, colocando o altar. Mas daqui a pouco vai ser nessa capela linda que está sendo preparada. Cada um dos detalhes preparados com muito carinho, com muito amor. Você quer fazer parte desse nosso projeto? 0 Operadora 11 4200 8080. Se você pegar o telefone, entrar em contato, você se torna hoje um benfeitor e hoje você se torna um construtor, um edificador desta capela que agora você vê. Vai lá. Junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça de Maravilhoso, né? Olha que lindo. A face dos anjos, as rosas lindas. Que bênção, que graça. Coração imaculado de Maria, ferido, transpassado pela lança. Olha a delicadeza dos traços. Que coisa mais linda, meu Deus. E nós temos aqui, ainda em fase de construção, o nosso sacrário. Este vai ser o lugar mais importante, porque é no sacrário que fica Jesus, corpo de Cristo. Aí, tudo vai ser preparado, porque esse será um lugar sagrado, né? Diante do sacrário, nós vamos colocar os nomes dos nossos benfeitores. E nós vamos trazer os nomes de cada um daqueles que nos ajudaram a construir essa capela, os nomes de cada pessoa que ajudou a gente a construir esse sonho, na verdade. Você pode ser um deles, pegando o telefone agora e se tornando benfeitor, benfeitora dessa obra. 0 Operadora 11 4200 8080. Ou se você disse, Dalcides, eu prefiro não ligar, eu prefiro nessa madrugada de tanto silêncio, de paz, eu prefiro fazer uma doação pelo Pix. Então, eu vou pedir que se coloque o Pix agora. Se você pode fazer uma doação, faça uma doação para terminarmos a construção desta nossa capela. Bênçãos, graças sendo derramadas. Eu agradeço você por tudo e eu quero dizer, graças a você, benfeitor, que nós conseguimos a cada madrugada levar adiante esse sonho, esse projeto, juntos. Vai. Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso, a luz de toda a manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, nossa
Eu quero tocar num ponto que tem tudo a ver com esse tempo que a gente está vivendo, com essa madrugada, um tempo de silêncio, para muitos um tempo de luto, pessoas que perderam entes queridos. Dentro desse clima de Semana Santa, o Senhor que na cruz se doa, se entrega. Certa vez eu fiz uma reflexão e essa reflexão tocou o coração de muita gente. E foi no meu programa Escolhas da Vida. Eu tenho esse programa aqui às 11 horas da manhã, às 4h15 da tarde, de segunda a sexta. E teve um dia que eu falei sobre o luto e que cada pessoa tem um tempo certo para superar o luto. Eu queria que você acompanhasse agora. Vamos lá. Sou teu anjo aqui. Cada um de nós tem uma reação diante da perda de alguém que a gente ama. Tem pessoas que conseguem lidar de uma forma mais natural, tem pessoas que conseguem se adaptar a essa realidade de uma forma mais pronta, outras pessoas têm mais dificuldades em superar esse momento. E tem gente que nesse momento de perda começa a desenvolver a depressão. Tem alguns fatores que podem influenciar, sabe? A forma, por exemplo, que uma pessoa lida com as perdas, a personalidade que a pessoa tem, os valores, as crenças, a capacidade que a pessoa tem de lidar com situações difíceis, o suporte social que essa pessoa encontra, a saúde mental nesse momento da vida. Então são muitos os fatores, por isso que não adianta querer comparar. A minha prima perdeu o pai e não ficou na depressão que eu estou. Eu perdi o pai e entrei numa depressão, porque não dá para a gente comparar as histórias. São muitos fatores que estão ali ao lado. Pessoas, por exemplo, que têm uma capacidade maior de se adaptar a situações adversas. São pessoas que vão passar por uma crise na perda de alguém, mas vão, ao mesmo tempo, encontrar forças para levantar a cabeça e tocar a vida de uma forma mais ágil, de uma forma mais forte. Tem pessoas, por exemplo, que têm uma rede social ao lado, primos, irmãos, tios, que muitas vezes um vai incentivando o outro e juntos conseguem se dar as mãos e ir para frente. Tem gente que tem, por exemplo, uma participação numa comunidade e o fato de você participar numa comunidade, isso faz a diferença porque você vai encontrar o padre, você vai encontrar o pastor, você vai ter ali o pessoal do grupo de oração e, você se reencontra a partir da dificuldade, a partir do problema, a partir da perda. Mas você encontra você mesma e você encontra uma comunidade que está ao seu lado para ajudar você a superar. Sou teu anjo aqui. 45 minutos de um novo dia que está só começando. Eu estava observando a reflexão que eu fiz tempos atrás. E é isso, né, minha gente? Quantas vezes a gente tem que enfrentar ao longo da vida os lutos? E o luto, muitas vezes, não é só por alguém que partiu. O fim de um relacionamento é uma espécie de luto, de recomeço, de retomada. E não é simples, não é fácil. Quando você, por exemplo, rompe com uma amizade, e uma amizade muito querida, muito amada, não é fácil. São muitos os lutos e diferentes formas, não apenas de viver o luto, mas diferentes formas de luto. Porém, algumas dúvidas surgem quando o assunto é morte. Alguém me escreveu esses dias, estava com uma dúvida, vamos responder. Vai lá.
Meu pai faleceu há pouco tempo e não sei porquê, mas diversas vezes sinto o cheiro dele, como se ele estivesse do meu lado. Eu fico tentando entender se ele está querendo me dizer algo. Um morto pode se comunicar com um vivo? De acordo com a Igreja Católica, não é possível para os mortos se comunicarem diretamente com os vivos. Tá? Então, esse é o ensinamento da Igreja Católica. A crença católica é que após a morte, a alma é julgada por Deus e segue para o céu, para o purgatório ou para o inferno. Se essa alma já estiver preparada, caminho direto para o céu. Se for preciso ajustar algumas coisas, purgatório. Se for uma alma que definitivamente não quer estar na graça de Deus, inferno. Então essas três realidades, céu, purgatório, inferno, fazem parte dessa sabedoria da Igreja Católica. Então a Igreja Católica reconhece a existência de fenômenos como visões, aparições, revelações privadas, mas esses eventos, eles são considerados excepcionais e por isso que a Igreja é muito cautelosa para dizer assim, olha, realmente teve uma aparição, por exemplo, uma aparição de Nossa Senhora em Fátima para 3 pastorzinhos. Você imagina que uma aparição na cidadezinha de Fátima, na regiãozinha de Fátima, mais de 100 anos atrás, o que não causou de inquietação naquela região e depois foi conquistando o mundo. Porém, a Igreja Católica, num primeiro momento, ela tem uma atitude de muita resistência. Por isso que a gente precisa ser muito cauteloso, enquanto Igreja Católica nós somos. A gente precisa ser muito cauteloso. Tal coisa está aparecendo em tal lugar, uma imagem que chora. Isso, a Igreja é muito prudente. Vai fazer estudo, vai fazer muita pesquisa, vai mandar especialistas, vai recorrer à ciência, até que chega a uma determinada conclusão. Uma coisa eu posso dizer para vocês, eu estou na Igreja Católica há 55 anos. Se existe, assim, uma igreja que eu assino embaixo e vejo a seriedade, é a Igreja Católica. Então, quando a Igreja diz, olha, depois de avaliarmos tudo, a partir de agora a gente assume as aparições, por exemplo, de Nossa Senhora em Fátima, como sendo verdadeiras. Nossa, para a Igreja dar esse passo é um caminho longo. E isso é importante porque mostra a seriedade, o comprometimento com a verdade. É verdade, né? Porque se alguma coisa é promulgada pela Igreja Católica, né? Ou ela chancela a veracidade disso, isso ganha uma reverberação muito grande. Todo o povo de Deus começa a crer. Então, o cuidado que a Igreja tem com qualquer coisa que ela diz, olha, isso é verdade, isso realmente aconteceu, como igreja, não como pessoa. Também tem uma diferença muito grande, né, Dalcídio? Às vezes a gente acha que a opinião de um padre ou de um bispo é a opinião da igreja. A igreja é santa, mas os homens são pecadores. Então, muitas vezes, eu acho que foi isso, eu vi aquilo, outro e tal. Mas é importante a gente se ater à posição oficial da igreja. Porque essa sim foi baseada num critério muito rígido, para que na hora de comunicar, às vezes até em documento, geralmente, para oficializar, que aquilo realmente aconteceu. Aí diz, sim, o povo de Deus podem acreditar porque isso é verdade. Eu me lembrei o seguinte, nesses dias, Silvio Brito me passou delicadamente um abraço de alguém e esse abraço veio junto com uma música. Eu achei tão carinhoso isso. O abraço foi do César Neves, de Apucarana, no Paraná. O César fez uma música em homenagem aos pastorinhos de Nossa Senhora de Fátima e passou para o Silvio Brito.
e falou assim: encaminha para o Dalcides. César, esse abraço é seu. E agora a gente reza com você. Olha que música bonita. Tão carente do teu colo, eu quero um aconchego. Sei que tenho consertado as coisas do meu jeito. Agora eu venho de joelhos confessar meu pranto. Nossa Senhora de Fátima, dos três pastorinhos, as lágrimas que cobrem meu rosto são águas que brotam na alma pra matar a sede de fé. Tão pequeno eu me vejo insignificante, mãe. Passo quase todo o tempo sendo quem não sou. Tendo forças pra seguir contando meu rosário, mas me perco em minhas culpas, então me distraio. Nossa Senhora de Fátima, dos três pastorinhos, as lágrimas que cobrem meu rosto são águas que brotam na alma pra matar a sede de fé. Nossa Senhora de Fátima, dos três pastorinhos, as lágrimas que cobrem meu rosto são águas que brotam na alma pra matar a sede de fé. Essa é a canção linda do César Menezes, lá de Apucarana. A César Neves, lá de Apucarana. Ô César, muito obrigado, tá? Muito obrigado, César. Fez uma canção bonita, né? Dedicada a Nossa Senhora, relembrando os fatos acontecidos na cidade de Fátima. E eu estou falando de mais de 100 anos. Eu também quero aproveitar e responder a dúvida do Eduardo. Fala, Eduardo, o que foi? Minha avó faleceu e minha família está brigando por causa da herança dela. Como posso ajudar a resolver este problema sem que isso afete o nosso relacionamento familiar? Preciso de um conselho. Eduardo. Eduardo, você sabe que quando existem disputas em uma relação, de herança, por exemplo, pode ser um momento emocionalmente muito desgastante, né? Estressante. Todos os envolvidos nessa situação sofrem. Só que tem algumas etapas que você pode seguir para ajudar a lidar com essa situação. Primeira coisa, alguém nessa família precisa ter calma. Calma, para poder lidar com essa situação de uma forma eficaz. Segunda coisa, alguém nessa família, e eu estou pedindo para você ser essa ponte, essa pessoa com calma, com equilíbrio, vai tentar entender todos os lados. Uma espécie de um mediador. Ah, mas não pode trazer alguém de fora? Pode. Mas se você puder ter condições de ser esse mediador, é melhor ainda. Tem gente, por exemplo, que fala: Dalcides, nenhum de nós está em condições emocionais de tratar com serenidade, com calma, olhando para todos os lados.
Ora, se a situação está tensa dessa forma, vai ter que trazer uma pessoa de fora para que essa pessoa, como mediador profissional, dê os parâmetros capazes de iluminar a situação. Claro que sempre acompanhado por um advogado, especializado em disputas de herança. Agora, eu estou falando porque eu já vi tantos estragos que por causa muitas vezes ali de um carro que foi deixado, uma casinha que foi deixada, os irmãos não se falam mais, acabou o relacionamento em família. E aí eu fico pensando, meu Deus, mas será que valeu a pena? Esse carro que já era velhinho, essa casa que era tão pequenininha, uma vez dividida para os 5, 6, 7, 8 irmãos, vai ser praticamente nada. E valeu a pena tanta luta, tanta disputa, tanta guerra. Uma coisa que pode ajudar também, se você com equilíbrio, com calma, olhando todos os aspectos, você pode se comunicar de uma forma clara, porque nem todo mundo nessa família tem o dom, muitas vezes, da comunicação. E até alguém está dizendo uma coisa, o outro está sendo o contrário, mas os dois estão falando a mesma coisa. É que um não está conseguindo entender aquilo que o outro está falando. Muitas vezes porque este não está aberto suficientemente para entender e muitas vezes porque o outro que está falando não está falando de uma forma coerente, de uma forma clara. Você vai priorizar o relacionamento familiar. Você vai se lembrar que as pessoas envolvidas são a sua família e que os relacionamentos podem durar muito mais do que qualquer dinheiro, qualquer propriedade. Então, é um apelo que eu faço de você não simplesmente abandonar nas mãos de uma pessoa técnica para resolver, mas que você cuide dos relacionamentos. Eu sei que isso é sempre muito delicado quando envolve dinheiro, realmente algumas pessoas inclusive se transformam. E a gente passa a conhecer de fato quem é a pessoa a partir desse momento. Você fala, nossa, não imaginava que era tão egoísta, não imaginava que era tão interesseiro. Meu Deus do céu, é desumano. Muitas pessoas se revelam num momento limite como esse. Dalcides, porque mexe no grau de necessidade de um e de outro. Você falou muito sobre o intermediador. Muitas das vezes é assim, eu aceito bem porque eu estou numa situação que eu não preciso de nada, mas o outro está passando por uma necessidade, por exemplo. E na cabeça dele há um anseio muito grande que aquele problema se resolva e que ele seja lembrado naquela situação porque ele quer resolver uma dor dele. Então, eu acho que esse exemplo que você deu é excelente. Seja um advogado ou um amigo da família, alguém intermediar, isso se faz necessário. Porque se for um dos lados, ele pode falar, você está pensando em você. Ou você